Graças a Deus. Livro de Jó, capítulo 6. Nós vamos ler 2 versículos, o 14 e o 26. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Versículo 26. Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como vento? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido e glorioso Deus, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, nós queremos hoje meditar, ó Pai, nesta palavra, nesta conversa, nesse diálogo de Jó com os seus amigos, e precisamos da direção do Teu Espírito, precisamos, ó Pai, da capacitação do Senhor para nos trazer a revelação, meu Pai. Porque a Tua palavra, Pai, não foi somente para os dias de Jó, ela é hoje para os nossos dias. Por isso o Senhor a deixou registrado, por isso o Senhor fez, ó Pai, porque essa palavra perdurasse, Pai, por séculos até milênios, para chegar aos nossos corações, e hoje, Pai, nós pudéssemos fazer uso dela para viver em conformidade com a Tua vontade, Pai. Nos ajuda, nos dá revelação, nos dá entendimento, Pai, nos dá capacidade para compreender e para colocar em prática tudo que aprendemos aqui esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Pode sentar. Então, nós no livro de Jó, é um personagem bíblico bem conhecido, não está claro até hoje quem escreveu, em que tempo foi, mas mais provável que tenha sido lá, ainda no comecinho, nos tempos dos patriarcas, ou logo pós-dilúvio, porque ele já tinha 10 filhos, entre filhos e filhas, os seus filhos já eram adultos, porque moravam cada um na sua casa, então Jó já devia ter uma idade elevada. Aí ele passa todo esse perrengue, todo esse sufoco que nós vimos, esse sofrimento que a gente não sabe exatamente quanto tempo levou esse período, essa fase. E aí depois de tudo isso, quando Deus lhe restaura, ele tem mais 10 filhos, né? E a Bíblia diz que ele ainda viveu, depois disso, depois de ter mais 10 filhos, ele viveu ainda 120 anos. Então pensa, quanto tempo que isso durou, quando mais 10 filhos, quando mais velho, ele tem o mais novo, o mais velho já está lá na frente. Então, a Bíblia não fala sobre noras, genros, não fala sobre netos, mas isso também não é relevante, né? Deus fala aquilo que é relevante para nós. E aqui nós vimos um homem que temia a Deus. Um outro detalhe importante é que ele vivia, alguns falam até que ele poderia ter vivido bem antes até do dilúvio, porém tem um detalhe dele, embora ele era de Ur dos Caldeus, é uma terra que já é nomeada pós-dilúvio, de onde veio Abraão. Ele não era judeu, ele não era descendência de Abraão, nada disso, a Bíblia não fala nada sobre isso, mas fala que ele era temente a Deus. E aí eu já pego uma coisa importante. Deus... 140 anos, para 120, 140, mais ainda. E uma outra coisa importante, se ele não era descendência de Abraão, estava lá em Ur dos Caldeus, a terra de onde Abraão foi tirado, e era uma terra de idolatria, lá ele temia a Deus também. Lá ele era um temente ao Senhor. Os amigos deles também tinham conhecimento de Deus, pelo discurso que eles fazem e de como eles falam de Deus. Não tinham intimidade com Deus, porque viam um Deus rigoroso, um Deus que castiga, um Deus que justiça qualquer erro do homem. Porque mesmo eles conhecendo a integridade de Jó, eles falam de Jó negativamente. Eles procuram cutucar, como se aquilo tivesse acontecido por causa de pecado. Mesmo eles não tendo nenhuma justificativa para o acusar. Não, se você está sofrendo, é pecado. Você cometeu alguma coisa, você se dormiu com a mulher do teu próximo, você se olhou e ficou cobiçando a mulher do próximo, você reteve mais do que era justo, você desamparou o órfão. Tudo que Jó não fazia, que está escrito que ele não fazia, disso tudo ele foi acusado. E aí eu aprendo uma outra coisa também aqui. Nós temos que aprender a tomar cuidado ao acusar as pessoas.
às vezes até me criticam porque eu fico querendo defender todo mundo. Não é. É a preocupação de não abusar injustamente. Se eu não sei, como é que eu posso abusar? E hoje isso está muito em moda. Muito mesmo, assim, de forma exacerbada, de forma horrível. Porque qualquer coisa que se posta na internet, a pessoa fez uma postagem, e às vezes até completa, né, explicando detalhes. Aí as pessoas que não leram tudo vão lá e massacram. Falam coisas horríveis. Alguém cometeu um erro já confirmado, tem que matar, tem que cancelar o CPF. E às vezes, nisso, cancela o CPF de um inocente. Porque às vezes tinha alguém por trás da coberta, era uma outra pessoa, ou a pessoa é confundida na rua e morre um inocente. Porque as pessoas querem julgar e querem executar. Elas não querem parar para analisar se teve uma situação, se teve alguma coisa. Tem algumas coisas que a gente está vendo e que é aberração. Entrega para a justiça. Sabe por quê? Olha para mim, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Quando você executa a justiça com as suas próprias mãos, não sendo em legítima defesa, você tem que pensar no seguinte: você se deixou levar pelo espírito daquela pessoa e você se tornou um assassino como ela. Você já pensou nisso? Uma vez, há muitos anos, e foi anos disso, as filhas eram bem pequenas, o menino tinha um parquinho aqui na frente, e um menino que frequentava aqui a igreja, que tinha problemas, e ele foi lá e arrumou briga com um garoto na rua, lá no parque. E aí ele correu para casa. Quando ele correu para casa, a avó dele estava vindo para a igreja. Ele já era adolescente, a avó dele estava vindo para a igreja. Aí agarrou ele e falou: você vai para a igreja comigo. Quando ela olhou de longe ali da esquina para cá, ela viu daquela esquina, e ela viu um tumulto aqui na porta da igreja. Devia ter uns 10 rapazes aqui na porta da igreja. O irmão, o Eduardo, o esposo da irmã Zélia, que era porteiro, ele ficou ali tentando parar aquilo ali. Eu vi o tumulto, eu levantei e fui lá falar com eles. Nisso, um pouco antes desse tumulto maior, a irmã entrou e passou. Ela segurou o braço do menino, entrou e passou. Eu não estou sabendo de nada. Ela entrou e passou no meio deles. E ninguém prendeu, ninguém pegou o garoto. Aí alguns não conheciam, é óbvio, só um ou outro que estava envolvido. Ela entrou na igreja com a família, estava com a filha, estava com outros netos. Ela entrou na igreja com a família. Quando ele estava sentado, alguém lá percebeu que era ele. E aí começou a forçar a barra para entrar. E aí o irmão ficou ali segurando, eu levantei. Aí eu fui lá para fora, que dá licença de passar aqui, dá licença. Aí eu fui lá e conversei com os rapazes. Passou alguns dias, eu estava trabalhando ali, nós tínhamos nosso trabalho ali, e um deles veio conversar comigo. Aí eu falei: você estava falando aquele dia, você é moça da igreja, né? Eu falei: é. Ele falou: aquele dia, a gente já tinha um colega no nosso meio que estava com revólver, a gente ia matar ele. E tinha alguns pedaços de pau, bem, né, na mão, bem visível, para a gente saber. Ou seja, eles iam bater e matar o rapaz. Aí eu falei: graças a Deus vocês não conseguiram fazer isso, porque hoje vocês seriam assassinos. Vocês teriam destruído a mocidade de vocês e o futuro de vocês, porque agora vocês seriam assassinos. Então a gente tem que pensar antes de agir. Às vezes a gente se envolve num tumulto porque alguém fez um negócio lá longe, você já está aqui de perto e querendo ir lá matar. Eu sei que dá indignação. Causa indignação a gente vê o mal e o mal não ser corrigido. Mas muitas vezes nós nos envolvemos em questões alheias e nós destruímos a nossa casa, a nossa vida, o nosso futuro. Aqueles homens amigos, eles eram amigos de Jó. Eu gosto sempre de enfatizar isso, porque eles ficaram 7 dias e 7 noites, está escrito. Eles ficaram 7 dias e 7 noites com Jó ali, eles choraram com Jó, eles ficaram calados sem ter uma palavra para falar para ele, porque diz a palavra que eles viram que o sofrimento dele era grandíssimo. Pensa, você perder todo o teu patrimônio, perder os 10 filhos de uma vez só, perder a sua saúde. A saúde veio um pouco depois, mas os filhos e os bens, todos, é um dia só. Quando tem mães que perdem um filho e fica desesperada, desatinada, perde o senso da vida, não consegue nem acabar de lidar com os outros filhos. Tem pais que ficam doidos, ficam
querendo sair atrás, quer matar, quer fazer, quer acontecer, esquece que tem mais filhos para criar. Já perdeu uns 10 num dia só. E depois, passa-se um pouco de tempo, ele ainda na dor, no sofrimento, aí o diabo vai tentar de novo e Deus fala, pode mexer na pele dele, mas não pode matar. E o diabo vem e só começa a ter chagas. A palavra diz que cheirava mal. E aí é nesse momento que os amigos dele veio, ele estava lá, sentado na terra, se coçava com caco de telha. Não sei se furúnculos, se lepra, se outras coisas, né? Não dá para saber exatamente que tipo de doença foi que ele teve. Mas ele estava naquele sofrimento terrível. Enquanto Jó permaneceu com a boca fechada, e aí a gente aprende uma outra coisa, presta atenção. Enquanto ele estava com a boca fechada, os amigos estavam fazendo o quê? Silêncio. Eles estavam ali se condoendo dele, tendo misericórdia. Quando Jó, da amargura da sua alma, ele começa a falar, e ele começa a se lamentar, e lamentar o dia que nasceu, e lamentar porque Deus estava espremendo ele. Em todo o tempo ele não deu glória para o diabo, ele não deu glória para os homens, ele foi, é Deus que está fazendo isso comigo. Porque ele era tão temente a Deus que ele sabia que ninguém tinha poder sobre a vida dele. Que maravilha quando você entende isso. Se aconteceu alguma coisa comigo foi porque Deus permitiu. O diabo não tem poder na minha vida sem a permissão de Deus. Amém? Não tem. Não tem. Então a gente precisa ter esse entendimento. Eu sou serva do Deus Altíssimo. Eu sou servo do Deus Altíssimo. O diabo não tem poder sobre a minha vida. Se acontecer alguma coisa comigo foi porque Deus permitiu. Então se Deus permitiu, é com Deus que eu tenho que tratar. Eu não vou tratar com o diabo, eu não vou tratar com fulano, com ciclano, com beltrano, porque quem permitiu foi Deus. Então é com Ele que eu tenho que tratar. Porque a minha vida pertence a Ele. Amém? Em nome de Jesus. Uma vez, eu sabia, na verdade, já sabia que estavam tentando tramar alguma coisa contra a igreja, para fechar a igreja. Nada de acusação, nada de ilícito que nós fizemos, graças a Deus. A pessoa simplesmente queria usar esse lugar. E aí, uma pessoa veio trazer recado para mim. Eu já sabia, um monte de gente já tinha falado. A própria pessoa já tinha falado. E aí, uma pessoa veio falar, olha, vai na delegacia e faz um BO. Porque eles estão tramando contra a vida de vocês, estão tramando contra a igreja. Eu falei, minha filha, a igreja é de Jesus. Se Jesus não cuidar da igreja, não vai ser delegado, não vai ser polícia, não vai ser ninguém, é Deus. E se Ele está cuidando, Ele pode usar o delegado, a polícia que Ele quiser, mas é com Ele o meu negócio. Eu não tenho que resolver negócio com ninguém, não. O meu negócio é com o Senhor. E nós fizemos campanha de oração. Eu lembro que o pastor mandou eu tirar foto aqui da porta da igreja, as coisas estavam acontecendo, e nós tiramos foto, uma foto, aí revelei 2 vezes. Uma foto eu deixava com os irmãos, naquela época eu tinha que revelar foto, não tinha o WhatsApp, era requisitos, né, mais de 20 anos. E uma semana, uma foto ficava na casa de cada pessoa da igreja, e outra foto eu e ele íamos direto apresentar no monte, apresentar na madrugada em oração. E Deus nos deu vitória. Estamos aqui até hoje. Amém? Então, se eu não tiver o entendimento de que o meu discurso é com o Senhor, nada vale. Aqueles homens aterrorizaram Jó. Se ele já estava agravado com a dor da perda dos filhos, com a dor de saber que não tinha mais nada, era um homem que agora a palavra diz que as crianças zombavam dele, aqueles que ele outrora tinha cuidado, tinha dado mantimento, tinha dado sustento, agora riam dele, cuspiam dele, zombavam dele. A mulher, o hálito dele era tão difícil que a mulher não queria chegar perto, porque ele fedia. Tanta chaga que ele tinha, tanta doença que ele tinha. E aí os amigos que estavam se condoendo dele, quando ele abre a boca, o discurso muda. Eles tentando justificar Deus, eles começam a atacar Jó e condená-lo, como se ele fosse um pecador, como se ele fosse um depravado, como se ele fosse um pervertido. Gente, para pensar. Pode parecer horroroso, mas será que a gente já não fez isso com alguém? Você já parou para pensar que você pode ter acusado alguém injustamente?
Você não sabe por que a pessoa está passando aquela dor, aquele sofrimento. E naquele momento a pessoa só quer desabafar. E às vezes o que você tem que fazer é ouvir e orar com a pessoa. Às vezes você fica ali horas ouvindo. Quantas vezes? Meu sobrinho fala assim, tem uma paciência. Já ficou de ficar o dia quase todo com a pessoa no telefone. Às vezes ligação, às vezes áudio, aquela aí a pessoa no desespero. E falando, e falando, e falando. Às vezes eu ouço o áudio até acelerado, lá no 2, não é nem no e-mail, não é no 2. Para poder ter só uma noção do que a pessoa está passando e poder ter uma palavra branda, uma palavra que vá apaziguar, que seja bálsamo. Quando é para corrigir, não tem um problema nenhum em corrigir. Olha, você pensa que você também está fazendo errado. Mas quando a pessoa está só com dor, está só triste, foi desprezada, foi abandonada, está enfrentando enfermidade, está passando por uma doença terminal, você não tem que ficar explicando por que Deus fez isso na vida da pessoa, que deve ser um pecado, deve ser um karma, deve ser o espírito hereditário. Você não tem que explicar nada disso. Você só tem que ter compaixão. E era isso que eu já pedi aqui. Olha o que ele diz aqui, versículo 14. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. É amigo. Você é amigo da pessoa? Você realmente é amigo? É aquele com quem a pessoa pode contar, porque amigo não é só amigo de copa, amigo de farra, amigo de... Não, de noitada. É amigo. Quando a gente fala de amigo, você pensa em alguém que está junto com você, que chega junto na hora da dor, da adversidade, que racha o prato de comida contigo. Então ele devia, olha o que ele fala. Ele deveria mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Ou seja, se a pessoa deixou o temor de Deus, ele é crente, está na igreja contigo, mas de repente ele se desviou por causa da dor. Tem gente que sai da igreja, não é porque está escandalizado com nada, não. É porque ele está tão triste que ele não tem forças para adorar a Deus. E aí, quando você se desviou, você saiu da igreja, é lá que você tem que ficar, a pessoa vem cobrando. Ao invés de ir lá abraçar, conversar, consolar, confortar, a pessoa vem cobrando, vai para cima com tudo. Eu me lembro de uma outra vez, eu estava lá na igreja sede, eu era solteira ainda, estava trabalhando, e tinha um irmão que tinha passado por uma luta muito grande, tinha perdido o pai, a mãe, quase, estava já afastando do evangelho por causa da dor. E um dia ele voltou para a igreja e começou a assistir o culto, e eu estava na secretaria. Daqui a pouco eu vi ele descendo, chorando, mas chorando de dentro. Aquela coisa, aquela angústia. Aí eu fui lá, tranquei a secretaria, eu fui atrás dele, aí ele sentou e começou a chorar. Aí eu parei, conversei com ele, falei, calma, o que está acontecendo? E ele chorava, aí eu orei com ele ali baixinho, segurei a mão dele, comecei a orar pela vida dele. E aí ele foi comentando, tinha ouvido coisas. Ele estava no culto, gente. Alguém foi lá fazer uma piada, fazer alguma gracinha. Você não é melhor do que ele, não. É pior. Porque a pessoa está voltando para Jesus e você está tentando expulsar o que está lá dentro. Olha que coisa terrível. Tem gente que não pensa. Às vezes não vai nem maldade, a pessoa não pensa, vai falando sem pensar. Nós precisamos refletir quando nós estamos falando das coisas de Deus, quando nós queremos ajudar alguém. Quando está lá fora a gente reclama, quando volta a gente desconfia. Não dá, não pode ser assim. Então ele fala, o amigo devia mostrar, mesmo que ele tivesse deixado o temor do Todo-Poderoso, o amigo devia ter compaixão, orar mais por ele, clamar mais, buscar mais. Nós precisamos aprender isso. Isso é o Evangelho. A Paula estava falando aqui sobre esses últimos tempos que nós estamos passando e como as coisas podem ainda se tornar e vão se tornar, porque a Bíblia fala isso, mais difíceis. As coisas vão se tornar mais difíceis para todos. Já tem muita gente, a gente não tem noção do que tem pastor passando processo, do que tem gente sendo afrontada. A gente aqui não tem noção. Mas está acontecendo dentro do nosso país também. Tudo que você fala, se falou de um pastor, isso aqui, o negócio fica desse tamanho, mas assim, em segundos.
Não é só de pastor, não, todo mundo. Mas pastor mancha a imagem da igreja, mancha a imagem que as pessoas têm de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Nós estávamos indo para o monte na sexta-feira, o Kaique estava conosco, e nós estamos conversando sobre, no caminho, conversando sobre a oração. E aí nós falamos sobre a Raquel lembrou da oração do Pai Nosso, a importância, como ela é modelo de oração. E eu estava explicando para ele, sabe o que quer dizer santificado seja o teu nome? Ele sabe o que quer dizer? A gente ora, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu estou pedindo para o nome de Deus ser santificado. Espera aí, o nome de Deus é santo ou não é? Tem alguém mais santo do que ele? Dá para tornar ele mais santo? Dá ou não dá? Não dá. Então por que Jesus nos ensinou a falar santificado seja o teu nome? Por nossa causa. Porque por nossa causa, o nome dele pode ser santificado ou escandalizado. A palavra fala sobre isso. Se eu faço algo correto, se eu dou um bom testemunho, as pessoas vão olhar e falar, glória a Deus, olha, Deus fez uma obra na vida dessa pessoa. O nome de Deus é santificado. Agora, se eu, como cristã, tomo uma atitude errada, deplorável, faço alguma coisa que escandaliza o nome de Jesus, olha lá, é crente? Por que ele está na igreja desse jeito? E que Deus é esse? Que Deus é esse? Então, nós temos que tomar cuidado, porque através da nossa vida, o nome de Deus, ele é santificado ou escandalizado. Não existe meio termo. Então, nós precisamos estar atentos em todo o tempo. Então, ele diz, mesmo que o deixe o temor do Todo-Poderoso, o amigo, quem é amigo, mostra compaixão. E se esse amigo é cristão, mais ainda ele deve mostrar compaixão. Mas, pensa que acabou? Isso aqui foi no versículo 6, capítulo 6. Mas isso vai até lá, o capítulo 39. É discurso que eles estavam só começando a conversa. Estavam só começando a conversa. Jó começa a lamentar no capítulo 4. Não, no capítulo 3. E no capítulo 4 já vê ele faz repreendendo. Ele começou, já abriu a boca. Eu estou aqui, oh meu Deus, meu amigo está passando por uma situação tão difícil, ajuda meu amigo e tal. Aí ele, ai, que Deus descarregou. O que é isso? Aí já começa a criticar e já começa a acusar. Porque às vezes a crítica já é dolorida. Mas quando começa a acusação, quando você começa a ser afrontado e a tua imagem começa a ser manchada. Porque aquele que abre a boca, pensa, tinha 3 amigos de Jó, mas nesse momento já tinha um outro que fica ouvindo, que é Eliú, que só aparece lá no final. 4 amigos. Um abre a boca e começa a acusar. Ele está fazendo o quê? Manchando a imagem daquele homem de Deus. Ele está denegrindo. Ele está matando a imagem dele diante dos seus amigos. Quando eu chego aqui, eu reúno aqui uma irmã, 2, 3, 4 irmãs e começo a falar. Aí de repente, uma irmã que está com problema, eu falo, meu filho, você também, né, você deve ter feito alguma coisa errada, né? Você não andou aí saindo com ninguém, não? Você não andou fazendo coisa errada aí, olhando para o marido da outra? Você não andou por aí passando a mão no dinheiro de alguém, porque para estar acontecendo tudo isso? Mas olha que coisa absurda. Foi isso que estava acontecendo com o Jó. Então, o agravamento da dor só aumentou. Eles achavam que conheciam Deus. Então nós, muitas vezes, a nossa religiosidade, achamos que conhecemos a Deus, mas não temos experiências com eles suficiente para ter uma palavra que vá edificar a vida de uma pessoa. A Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Repete comigo. Não saia da vossa boca. Não saia da vossa boca. Nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra torpe. Mas somente aquela. Boa para produzir. Boa para produzir. Edificação. Vamos inverter agora. Vamos trazer para nós. Não saia da minha boca. Não saia da minha boca. Nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra torpe. Mas somente. A que for boa
for boa, para produzir edificação. para produzir edificação. Faça disso, faça dessa palavra, desse versículo, uma oração diária. Acordou, Senhor? Não deixa que saia da minha boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para produzir edificação. Palavra torpe, palavrão, palavras obscenas. E também as críticas. É torpe, é ruim você acusar, você condenar uma pessoa, principalmente quando ela é inocente. Às vezes a pessoa cometeu sim um delito, cometeu um erro, mas é uma coisa que o amor pode cobrir. É uma transgressão que pode ser coberta pelo amor, e você pode corrigir aquela pessoa e ela seguir em frente sem voltar a praticar. Vamos lá. Então, a misericórdia deve vir antes do julgamento. Tá? No versículo 26. Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como o vento. Olha o que ele diz, as razões daquele que está desesperado é como o vento. Tem razão, é uma coisa que vem e passa. Não é assim o vento? Você não prende o vento, ele não fica aqui parado, ó, está ventando aqui, ó. Não, o vento ele vem e passa. Então a razão do desesperado é exatamente assim, ela vem e passa. Ele simplesmente está falando palavras ao vento, palavras que vão embora. No momento de angústia, no momento de amargura, de alma. Não dá para você raciocinar em determinados momentos. Capítulo 2, volta um pouquinho. Versículo 11 ao 13. Olha, ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um no seu lugar. Ele faz o Demanita, Bildade o Suíta e Zofar o Naamatita. Como eu falei, ele entra só lá no final. E consertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. O objetivo deles era qual? Condoer-se e consolar. E levantando de longe os seus olhos e não conhecendo, eles não conheceram, a situação era tão grave, o estado dele era tão deplorável que eles não conheceram. Então, rasgando cada um o seu manto, sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum deles lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Não é que eles não eram amigos, eles eram amigos de Jó, mas eram amigos como muitas vezes nós somos. Em determinado momento nos tornamos enfadonhos, faltamos a vigilância, falta a prudência, falta o temor de Deus. Porque isso é falta de temor de Deus, você conhece em parte, mas falta o temor para você não magoar o seu próximo. Porque Jesus ele fala que o primeiro grande mandamento é o quê? Amar a Deus Acima de todas as coisas. sobre todas as coisas. O primeiro grande mandamento, amar a Deus. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é ao próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que amar o meu amigo como eu me amo. Eu não posso acusar, sair acusando sem provas, só porque na minha cabeça ele deve ter feito, e aí eu saio acusando. Eu não vi, eu não sei, pode até ter falado, mas não, de repente não é aquilo ali. E aí as pessoas estão acusando e eu vou junto, sem nem procurar apurar o que está acontecendo. Então a misericórdia precisa vir antes do julgamento, tá? Nós precisamos ter compaixão, ter misericórdia. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre misericórdia também, mas antes eu quero ler capítulo 4, versículos 1 e 2. Então respondeu Elifaz o Temanita e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Olha só, eu não consigo conter. Eu estou com vontade de falar, eu estou aqui agoniado, achando que é isso e eu vou falar. Eu não consigo me conter. Você está aí lamentando, reclamando, falando que Deus chamou de soco, que Deus pesou a mão. Ora, se Deus pesou a mão é porque você está em pecado. Aí já começa a pegar. Ele simplesmente não conseguiu se controlar. E a Bíblia fala, lá em Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é
amor, negou caridade, benignidade, fidelidade, mansidão. O último lá, temperança ou domínio próprio. Então eu tenho que ter autocontrole. É difícil? Muito, eu sei disso. Muito, não nego. Eu sei que é difícil. Porém, eu preciso aprender a controlar as minhas palavras para não ferir o meu próximo. Para não acabar com a fé daquele que já está lá se sentindo um lixo. Não está lá sentindo nada. Senhor, era melhor que a minha mãe não tivesse lá aberto as pernas para eu sair. Era melhor que ela não tivesse morrido, que fosse um aborto. Era que aquele dia lá escurecesse. Ele estava em desespero. Era uma palavra de desespero, a palavra de um desesperado, como ele diz. E a gente às vezes encontra com pessoas assim. Eu já encontrei, eu atendi uma pessoa aqui que estava num desespero terrível por conta da morte de uma pessoa querida, mas eu pedi a Deus, tá bom, você pediu a Deus, mas Deus tinha chegado no momento de levar. Era um momento de desespero, eu falei, esperei até acalmar, orei com ela e tal. Passou um tempo, aí ela veio se converter. Hoje está firme com Jesus. É o momento do desespero da pessoa. Então ele fala, porque ele queria falar, ele não tinha sabedoria para responder, então ele falou que estava na boca. Aí aqui deixa bem claro isso. Mas quem poderá conter as palavras? Então, você já fez muita coisa. Aí depois, já começa olha aqui, versículo 7. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu, olha aí, olha o eu. Deixou o Deus de lado. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade, semeiam mal, cegam isso mesmo. Aí já começa a acusação. Não vou ler todas as acusações, né? Porque tem que vigiar. Eu quero mostrar agora, vamos pular lá para o Evangelho de Mateus, eu quero ler alguns versículos antes de encerrarmos. Nós vamos ler capítulo 5 primeiro. Vou ler por aqui bem mais rápido. Eu quero ler alguns e eu não quero tomar muito tempo. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você quer ser agraciado com a misericórdia de Deus? Você quer? Todos nós queremos. Então eu primeiro preciso ser misericordioso. Aquilo que eu quero receber de Deus, eu tenho que plantar primeiro, né? Porque Deus já teve misericórdia de mim me resgatando antes de eu nascer. Se eu estou aqui hoje, se eu aprendi a amar a Deus, é porque Ele teve misericórdia de mim antes de eu nascer. Agora chegou a minha hora de eu ter misericórdia com o meu próximo. De eu procurar alcançar o meu próximo também. De eu suportar a dor, o sofrimento que ele está passando. Às vezes até o perrengue por causa de uma culpa, de alguma coisa que a pessoa fez de errado. E você está lá junto, você chega junto, eu estou aqui contigo, eu sei que você errou, mas vamos orar, vamos buscar de Deus a misericórdia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações, capítulo 3, eu não esqueço essa palavra. Capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Não adianta você chegar na igreja cedo, dobrar o joelho e orar, ser dizimista, ser ofertante, participar das atividades da igreja, sair para evangelizar o hospital, presídio, onde for. Se você não tiver misericórdia, fazer jejum, de morrer de jejum, mas você não tem misericórdia para com o teu próximo. A palavra diz que não. Eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Você deve fazer o que você sentiu no seu coração de fazer, mas não por sacrifício para ganhar de Deus alguma coisa. Se você quiser ganhar de mim alguma coisa, use de misericórdia para com o teu próximo. Aprenda, porque isso a gente precisa aprender. Por isso que a palavra nos ensina, eu preciso aprender a ter misericórdia, porque não é fácil. É bem difícil em determinados momentos. Principalmente se a pessoa já te fez algum mal, já te fez algum agrado. Se com um amigo a gente pode ser tão mal, pode ser tão negativo, com um parente, com um amigo, com pessoa chegada, imagina quando você tem que lidar com uma pessoa que te fez o mal, que caluniou você,
e agora a pessoa está passando lá por um perrengue, por uma luta, por uma dificuldade, aí como é que você vai mostrar misericórdia? Às vezes você precisa. Eu não era crente ainda, aconteceu isso no trabalho. A menina teve um problema lá, subiu o documento e a menina... Você não levou? Não, eu não levei. Os documentos que eu levei para a sessão foi isso. Aí eu deixa eu ir lá ver. Aí, e foi lá ver. Aí voltou, não está lá não. Eu falei, eu disse que eu não estava. Acho que eles fizeram isso, tudo bem, mas eu tinha certeza absoluta quais eram os documentos que eu entreguei. Aí passou um pouco no mesmo dia de descobrir o teu erro, foi de quem? Foi da própria pessoa. Ela conversando, enfiou o documento dentro de um livro de ato. Aí, toda a série de notas fiscais saiu errada. Porque uma estava ali, ela teve que fazer tudo de novo. Aí eu cheguei para mim, minha chefe falou, precisa de ajuda? Sabe de alguma coisa? Eu estou aqui para fazer. Nisso, uma amiga dela estava no banheiro e a outra foi lá para beber água e ela falou assim, que deve estar toda feliz agora. Eu lá preocupada de ajudar a menina, porque ela errou, ia atrapalhar todo mundo. Vamos lá, vamos fazer agora. Não adianta ficar reclamando do que está errado. Você tem que consertar. Não era crente não, mas tem que ter no mínimo, a gente tem que ter um pouco de misericórdia dos outros. Não é só crente que tem misericórdia, não. Tem gente que tem mais misericórdia de quem está na igreja. E aí, é isso que a gente precisa aprender. Isso é no nosso dia a dia, das coisas pequenas que acontecem no dia a dia. Posso levar tudo no ferro e fogo? 9:13, já lemos Mateus 12:7. Olha aqui. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, querem não sacrifício, não condenarias os inocentes. Se vocês soubessem. Quando a gente não age com misericórdia, é porque a gente não sabe que Deus quer misericórdia. A gente está na igreja, ouve a palavra, decora o versículo, mas a gente não sabe que Deus quer misericórdia. Ele disse, se vocês soubessem o que significa misericórdia, querem não sacrifício, vocês não condenariam os inocentes. Tem muita gente sendo condenada, sendo excluído do convívio da igreja, né? Porque por causa de uma palavra errada, por causa de um momento que a pessoa estava com dificuldade. E 18:33, mais dois agora. Mateus 18:33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Já lembra do credor incompassivo? A parábola do credor incompassivo? O chefe, o dono, perdoou o cara, perdoou lá o homem, e aí ele vem e vai cobrar o dinheiro do outro que devia muito menos. Nós pegamos sobre isso daqui a pouco tempo, devia muito menos para ele. Aí quando o senhor fica sabendo que ele estava lá querendo, sufocando o homem, lá querendo matar o homem, lá estrangular a cabeça do homem, o pescocinho dele. Aí ele fala, eu te perdoei toda aquela dívida que você suplicou para mim. E agora você quer fazer isso? Agora você vai ser preso e você vai ficar lá até você pagar toda a dívida. Porque eu te perdoei, você não teve misericórdia do outro. Mas a gente recebe perdão de Deus. Tantos pecados que nós cometemos diariamente. Não estou nem falando mais do pecado original, não estou nem mais falando dos pecados que nós tínhamos antes de nos convertermos. É o pecado do dia a dia, um pensamento impuro, é uma atitude errada, é uma palavra que magoou alguém, que feriu alguém, uma palavra que não santificou o nome de Deus. E aí você fala, e Deus lá te perdoa, mas você não perdoa quando alguém fala de você. Senhor, puxa vida, ou tira o palavrão, ou fala uma murmuração, acordou, em vez de dar glória a Deus, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Que droga, olha esse tempo. Essa chuva que Deus mandou para regar a terra. Eu não gosto de chuva. Tem gente que acorda reclamando. Esse despertador já deu a hora. Caramba, eu não quero nem dormir ainda. Tem gente que a primeira palavra que fala quando abre o olho é a murmuração. É porque está frio, é porque está calor, é porque está chovendo, é porque perdeu a hora, o relógio não tocou. Primeira palavra que sai da boca é a murmuração. Aí Deus vai lá, perdoa você, usa de misericórdia com você, não leva em conta a tua loucura, te
dia de trabalho, de serviço, você sai, Deus te livra dos laços, Deus te livra de acidente, Deus te livra do perigo, te traz de volta em segurança. Aí quando alguém faz isso aqui contra você, é você, como diz o povo, chuta fora da rádio, né? Já abre a boca e fala um monte de besteira. Não teve misericórdia, da mesma forma que Deus teve misericórdia de nós. E para a gente encerrar, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Vamos colocar isso aqui, vamos falar um pouquinho. Escribas e fariseus hipócritas. Vamos colocar isso aqui como os religiosos. Esquece agora, porque os escribas, os fariseus já se foram. Aquela turma lá toda já se foi. Vamos para nós agora. Ai de vocês religiosos, estou na igreja aí. Dão o dízimo do hortelã, do endo, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Misericórdia está entre as coisas mais importantes da lei para nossas vidas. Nós precisamos aprender a ter misericórdia, para que a nossa vida esteja diante do altar de Deus todos os dias da nossa vida. Amém? Que assim seja. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor.